Bem, pessoal, vamos continuar aqui então nosso curso de Mecânica Geral, F315. Hoje a gente vai continuar falando aí de osciladores harmônicos forçados. A gente vai pegar um gancho no que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou de fator de qualidade de osciladores, a gente também olhou o trabalho de força externa e a gente fez um exemplo no oscilador harmônico forçado, que era aquele exemplo de uma força exponencial. Hoje a gente vai olhar o exemplo da força degrau, tá? A gente já vai discutir isso com mais detalhes. Depois a gente vai olhar o que acontece quando eu tenho mais do que uma força agindo no meu sistema, tá? E mas uma força mais do que uma força externa, de modo que a gente usa o princípio da superposição. E por fim, a gente vai ver como que a gente resolve esses problemas, né, com o oscilador harmônico forçado, quando a gente tem uma força que não é dessas que a gente está acostumado a trabalhar, como, por exemplo, a exponencial, a senoidal, a constante ou o polinômio, né? Então, a gente vai ver que a gente usa uma coisa chamada série de Fourier, né? Uma expansão em séries da força externa que nos permite, então, resolver com formas conhecidas o problema. Tá bem? Então, pessoal, eu queria começar a aula de hoje propondo para vocês um problema. Eu queria, então, fazer mais um exercício com vocês. Eu queria propor um problema com oscilador harmônico subamortecido, cuja força externa é uma força que eu vou chamar de força degrau, ou seja, o F de t é zero se t é negativo e MA se t é maior ou igual a zero. Tá? Onde o A é uma constante positiva ou negativa. Aqui eu deixei ela como uma constante geral, mas isso pouco importa na verdade. E eu quero, então, calcular a resposta do oscilador com condições iniciais x0 e t0. Ou seja, ele está parado na sua posição de equilíbrio. Então, pessoal, essa força, só para a gente entender, imagine, então, que eu tenho aqui um gráfico de força em função do tempo. Aqui é tempo, aqui é força. O que eu estou dizendo para vocês, vou desenhar essa força aqui de azul, ela é zero e no tempo igual, no tempo zero, ela liga e ela é constante igual a ma, tá bem? Um exemplo que a gente pode pensar físico disso daí é basicamente, imagina vocês que vocês têm um sistema de massa-mola na vertical. Então, você que tem tá o teto aqui, né? Então, você pendurou a sua mola aqui, a sua massa aqui, tá? Então, no tempo t igual a zero, você soltou a massa de modo que agora ela sofre ação da gravidade, que eu vou chamar de menos mg na direção do Tchon Chapéu. Tá? Então, a partir de t igual a zero, ela tem uma força constante. O que vai acontecer? Ele vai descer, como o oscilador é subamortecido, né? Ou seja, gama é menor do que ômega zero, o que vai acontecer? Esse cara vai oscilar e eventualmente vai parar. Então, eu convido vocês a resolver esse problema, então dá aquela pausadinha aqui no vídeo, tá? E tenta resolver, acha, com essas condições iniciais, a resposta do oscilador e a gente continua daqui a pouco. Tá legal? Bem, pessoal, então eu imagino que vocês já tentaram resolver o problema. Tenho certeza aí que muitos conseguiram, mas vamos então resolver juntos esse problema. Para isso, a primeira coisa que a gente vai lembrar, né, que como é um oscilador harmônico forçado, esse cara vai ter duas soluções, a solução homogênea e a solução particular. E agora, como gama é menor do que ômega zero, eu estou falando então de um caso subamortecido. Subamortecido é aquele cara que ele oscila antes de morrer. Portanto, o X homogêneo, ele tem essa carona. A gente já lembra, a gente já resolveu isso aqui algumas vezes. Então, ele tem uma constante A vezes e elevado a menos gama t, cosseno de ômega 1 t menos θ, onde o ômega 1 ele é a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, tá bem? E as constantes A e θ são dadas pelas condições iniciais do
problema. Lembrando disso, né? Bom, então, a solução homogênea, obviamente, é a solução dessa questão da equação diferencial igual a zero. Bem, agora, antes de tudo, vamos, então, antes de continuar, vamos pensar, então, na solução particular, obviamente, para t maior do que zero, tá? A gente lembra, pessoal, só apagar aqui para não ficar uma coisa em cima da outra, legal. A gente lembra o quê? Que a força externa desse problema proposto, ela é A para t positivo. Bom, a força externa ela é um polinômio de ordem zero. Mas a nossa equação diferencial envolve até uma derivada segunda. Portanto, o meu chute inicial vai ser que o x particular é um polinômio. E, obviamente, esse polinômio é de ordem menor ou igual a 2, porque eu só vou até a derivada segunda. Tá bem? Se eu tivesse uma ordem 3 aqui, a derivada segunda daria alguma coisa que depende do tempo, o que não aparece aqui na força externa. Bom, então, se eu falo que o meu x de p, ele é igual, o x particular, perdão, ele é igual a uma constante C0, mais uma constante C1 vezes o tempo, mais uma constante C2 vezes o tempo ao quadrado, se eu derivo esse cara, então fica simplesmente, né, o termo C0 some, fica C1 mais 2 C2T, e se eu derivo de novo, agora quem some é o termo C1, né, de modo que a derivada segunda fica apenas 2C2. Perfeito. Bom, então agora eu preciso substituir isso daí na equação diferencial e quando ela é aqui em cima, vamos só fazer aqui em vermelho para chamar bem a atenção, quando esse cara aqui é igual à força externa, que é igual a N. Tá bem? Então eu posso pegar 2C2 e substituir aqui, eu posso pegar esse cara e substituir aqui, e posso pegar tudo isso e substituir aqui. Eu faço isso, então eu fico com 2C2 mais 2 gama C1 mais 2C2T, né, que é o x ponto, mais ômega zero ao quadrado, x, que na verdade é C0 mais C1T mais C2T quadrado. Isso daqui, esqueci aqui, né, pessoal, é F0, é F externo sobre a massa, né, porque eu tirei a massa daqui da frente, tá? Então, se eu divido isso aqui pela massa, me sobra A, isso aí é igual a A. Bom, então, pessoal, veja que desse lado aqui não me resta nenhum termo que depende do tempo. Então, para ficar mais claro o que está acontecendo, o que eu vou fazer agora é simplesmente pegar esse lado esquerdo da equação aqui e reorganizá-lo de modo a separar os termos que dependem do tempo. Se eu faço isso, então, primeiro eu escrevo os termos que são constantes, 2C2 mais 2 gama C1 mais ômega zero ao quadrado C0, mais o termo que depende do tempo, que tem 2 gama vezes 2C2T, mais ômega zero ao quadrado C1, e mais o termo que depende do tempo ao quadrado, que é ômega zero ao quadrado vezes C2. Tá bem? Bom, então, a gente chegou nessa expressão e a gente sabe o quê? Que essa igualdade tem que valer para qualquer tempo. Se ela tem que valer para qualquer tempo, obviamente, eu preciso que os termos que dependem de t quadrado e t, o que multiplica por eles, que é isso e isso, precisam ser nulos, né? Porque senão, conforme varia o tempo, o lado esquerdo dessa igualdade aqui muda, enquanto o lado direito é uma constante. Bom, para zerar o termo que depende de t quadrado, obviamente, o único jeito é C2 igual a zero. Bom, se C2 é igual a zero, esse cara é zero, e para zerar esse termo aqui entre parênteses, eu preciso que, então, C1 valha zero. Ou seja, se C1 vale zero e C2 vale zero, isso vale zero, isso vale zero, me resta, então, apenas, eu vou circular em azul, ômega zero ao quadrado vezes C0 igual a A. Bom, com isso, então, a solução particular ficou simples. Ficou que C0 é igual a A sobre ômega zero ao quadrado, né? E se eu lembrar da solução homogênea, eu posso agora, pessoal,
escrever a solução total simplesmente com x de t igual a ômega zero ao quadrado, que isso aqui é a minha solução particular, mais a razão e é menos gama t, cosseno de ômega 1 t menos θ, que é a solução da minha equação homogênea. Bom, se eu derivo esse cara, eu tenho a velocidade. Então, eu posso escrever velocidade simplesmente derivando essa expressão de x de t, de modo que eu tenho o quê? Né? Se eu tenho dependência do tempo aqui e aqui, eu tenho que usar a regra do produto, derivada do primeiro, então desce o gama daqui, então fica menos gama, a elevado a menos gama t, cosseno de ômega 1 t menos θ, e mais a derivada do segundo vezes o primeiro, a derivada de cosseno de ômega 1 t é menos ômega 1 cosseno de ômega 1 t menos θ, vezes o primeiro, que é a elevado a menos gama t. Bom, então a gente já achou a velocidade e a posição. Agora a gente pode achar o a e o θ simplesmente usando as condições iniciais do problema, que eram x0 igual a 0 e v0 igual a 0. Bom, quando eu faço t igual a 0, esse cara vai a 1, tá? Esse cara vai a 1, esse cara vai a 1. Tá? Esse cara vai a 0, esse cara vai a 0, esse cara vai a 0. Então, de modo que o x de 0 nada mais é do que a sobre ômega 0 ao quadrado, mais a vezes 1, esse 1 vem daqui, cosseno de θ. Esse termo aqui virou 0. Isso aqui tem que valer 0. E também o x ponto de 0 é igual a menos gama a vezes 1, vem daqui, cosseno de θ, porque esse cara é 0, mais A1, mais ômega 1 vezes azão, vezes 1, que vem daqui de novo, seno de θ, porque esse cara é 0, isso daqui tem que ser igual a 0. Bom, então eu tenho duas equações, equação 1 e equação 2, eu tenho duas incógnitas que são A e θ. Bom, então, pessoal, aqui fica bastante simples de resolver o problema. Se eu pego, então, e olho dessa equação, dessa primeira equação aqui, eu consigo cancelar o A, e eu consigo, então, se eu passo o cosseno de θ para cá, eu fico que gama cosseno de θ é igual a ômega 1 cosseno de θ, portanto, tangente de θ é gama sobre ômega 1. Então, já achei o θ. E da equação, dessa primeira equação, eu consigo tirar o A, que nada mais é do que o azão, ele é menos azinho sobre ômega 0 ao quadrado cosseno de θ. Simplesmente usando essa equação aqui. Tá? Bom, então, agora, né, a gente pode, se a gente toma de θ igual a gama sobre ômega 1, que na verdade é gama sobre ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, né? Eu consigo calcular o seno de θ e o cosseno de θ facinho, né? Porque, veja, se eu faço, se eu uso, então, tangente de θ dessa forma, eu tenho que seno de θ dividido por cosseno de θ tem que ser igual a gama sobre ômega 1, que é a tangente, tá? Eu tenho que a soma dos dois tem que dar 1, então, gama ao quadrado mais ômega 1 ao quadrado. Se eu falo para você que seno de θ é igual a gama dividido por gama ao quadrado mais ômega 1 ao quadrado, raiz quadrada, que dá, então, gama sobre ômega 0. Tá bem? Bom, então a gente achou essas coisas, eu posso, então, agora escrever a solução do meu problema sem necessidade de qualquer constante, porque agora eu sei quem são esses valores. Portanto, se eu substituo o θ, tangente de θ igual a gama sobre ômega 1, ou então faço essa substituição aqui de seno e cosseno, e o A igual a menos Azinho sobre ômega 0 ao quadrado cosseno de θ, eu consigo, então, escrever a solução do meu problema de forma única. Tá bem? Agora, se eu olho, eu ainda fico com o θ aqui, fica assim meio feio, né? Tem um θ aqui também, mas esse θ eu consegui
eliminar, fiquei com ômega 1, ômega 0, mas ainda continuo com esse θ. Se eu quiser eliminar tudo isso, fica fácil se eu lembrar, né, do problema de trigonometria. Então, eu posso escrever esse cara e lembrar que cosseno de ômega 1t menos θ, que está aqui, é igual a cosseno de ômega 1t cosseno de θ, mais seno de ômega 1t seno θ, né? Trigonometria básica é isso daí. Se eu pego esse cara e substituo ali no cosseno, substituo aqui no cosseno, tá? Eu posso escrever o x de t simplesmente dessa forma aqui, né? Agora, note, eu posso cortar o cosseno com cosseno, e aqui fica cosseno de θ. Esse cara nada mais é do que tangente de θ, que é gama sobre ômega 1. Então, eu posso simplesmente reescrever o x de t dessa forma. Note então que o x de t ele está resolvido e não tem nenhuma constante mais para ser determinada. Ele está escrito de forma única e sem qualquer constante. Tá? Agora, essa forma aqui de cima, né, eu vou riscar de azulzinho aqui, essa forma como a gente escreveu aqui em cima, né, ou ainda, talvez aqui seja mais fácil de ver, ela tem, né, esse θ que ainda está perdido aqui, mas ela é bonitinha porque a gente vê de uma forma um pouco mais fácil, né, que é o quê? Que ela tem uma amplitude constante, né, então se eu olho, aqui tem um termo que é uma constante, tem um termo que oscila com cosseno e vai morrendo, né. Deixa eu desenhar certo esse cosseno aqui, porque o meu cosseno ficou parecendo seno. Então, oscila com cosseno, começa em 1 e vai morrendo, tá? Então, né, como esse cara aqui tem um menos, a solução total, ela deve ser alguma coisa que vai fazer isso daqui, né? Bom, vamos ver isso com mais detalhe. E, aliás, antes de continuar, veja que por essa equação aqui de baixo, como tem seno e cosseno, é difícil, né, de fazer esse tipo de esboço do gráfico, né? Eu acredito que essa daqui de cima é bem mais simples de usar, tá? Bom, então, pessoal, vamos usar essa daqui. Vamos lembrar, então, que porque a gente tem um θ que o cosseno não começa de 1, né? Porque é cosseno de θ, né? Não é cosseno de 0 quando t vale 0, tá? Mas, de qualquer forma, vamos fazer algumas simulações de como que acontece, como que é o x de t, dependendo da razão entre gama e ômega. Então, para isso, vamos fazer alguns gráficos. O primeiro gráfico, eu quero falar que gama sobre ômega 1 é igual a 1. Ou seja, gama é menor que ômega 0. Sim, mas eu tenho, então, que gama é igual a ômega 1, que é igual a ômega 0 sobre raiz de 2. Se eu faço isso, o gama igual a ômega 0, ele cai bastante bem rápido, né? Gama igual a ômega 1, mas ele cai bastante rápido. Então, ele quase não oscila. Então, se você olha como que ele evolui, ele simplesmente tem um pouquinho de oscilação aqui no começo, mas ele logo, a parte, né, que é a solução transiente, logo morre e fica só a solução estacionária, que é esse termo aqui, que é uma constante, tá bem? Bom, vamos agora, né, ver o que acontece. Eu faço o gama um pouquinho menor, ele é igual a meio. Se é um pouquinho menor, agora veja que ele oscila um pouquinho mais, né? Então, você vê que ele oscila um pouco mais. O fato do gama ser menor quer dizer que o ômega 1 começa a tender a ômega 0. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, o ômega 1 vai ficando mais perto do ômega 0, quanto o gama vai ficando menor, né? Vamos lembrar que escrever aqui, ômega 1 é raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado. Então, conforme gama vai diminuindo, o ômega 1 vai tendendo a ômega 0. Agora, se a gente faz 1/8, né?
Note que a solução, ela oscila bastante agora, antes de decair. Ou seja, se eu olho, né, para essa curva amarela, a gente vê que ela cai rapidão assim, porque o gama é grande. Agora, se a gente olha para a curva verdinha, ela decai bem mais lentamente, porque o gama, obviamente, é menor. Bom, outro exemplo, se o gama vale 1/20 de ômega 1, obviamente vai oscilar mais, e se o gama vale 1% de ômega 1, daí sim a gente tem um decaimento extremamente lento, né? A gente vê aqui, demora bastante, e por causa disso, eu tenho que ômega 1, vou trocar a cor aqui da caneta, a gente tem aqui que ômega 1 é aproximadamente ômega 0, né? Porque esse cara aqui é muito pequeno. De modo que aqui eu posso escrever na equação ômega 0, que fica menos A sobre ômega 0 ao quadrado. Você vê que quando esse termo vale π, aqui dá menos 1 com menos dá 1, e esse cara, como ele caiu pouquinho, quer dizer que isso aqui é quase 1 ainda, tá? Não é 1, obviamente, mas ele é quase 1, de modo que eu fico com um termo mais ele mesmo. Então, a amplitude máxima dá 2 vezes o valor, aproximadamente 2 vezes o valor da solução estacionária. E a gente vê aqui que praticamente chega no 2, tá? Bom, espero que esse exemplo tenha ficado claro, né? Exemplo de uma força degrau, que na verdade é uma força constante, se for pensar, né? A partir de t igual a zero. E isso aí vai ser bastante útil, né? Se a gente lembrar agora, algumas aulas a gente viu o problema da força senoidal, cossenoidal, e agora a gente está vendo a questão da força constante, né? Força degrau aqui, que é uma constante para t positivo. Isso vai ser bastante útil daqui a pouco no final dessa aula. Mas antes da gente chegar lá, eu quero discutir com vocês um probleminha quando a força externa que está dirigindo o meu oscilador, ela não é apenas uma força externa, tá? É uma combinação de forças. Então, vamos voltar para o caso desse oscilador harmônico forçado e supor, então, que a força que dirige o oscilador harmônico, né, que é EDO escrito dessa forma aqui, né, essa força Ft aqui, ela é escrita, então, como F1 de t, mais F2 de t, mais, e assim por diante, até um Fn, ou seja, a força que está dirigindo é uma somatória de outras forças, tá? Então, eu estou dizendo que tem mais do que uma força dirigindo o meu oscilador, tá? E para resolver isso aí agora, né? Parece complicado, mas não é. Bom, vamos olhar então, a EDO, ela vai ficar isso aqui, né? Então, é praticamente substituir esse cara aqui pelo somatório. Então, equação diferencial ordinária é simplesmente a mesma que a gente tinha, mas agora a gente tem uma soma de forças agindo no sistema, né? Forças externas. Bem, com isso, vamos supor que a gente conhece a solução de cada força separada, tá? Ou seja, vamos supor que um xj de t seja a solução particular da seguinte EDO. xj, dois pontos, mais 2 gama xj ponto, mais ômega 0 ao quadrado xj, igual a força J de T sobre a massa. Ou seja, esse xj é a solução da equação diferencial ordinária quando a força externa é apenas Fj. Tá? Bom, o princípio da superposição diz para a gente que se eu tenho várias forças agindo no sistema, e eu conheço a solução de cada força Fi, né? Ou seja, para cada força Fi eu tenho um Xi, que é a solução. Então, a solução particular da EDO completa, que é a soma de todas as forças externas, ela é dada pela soma de todos os Xis. Ou seja, a solução particular da equação da EDO, do oscilador harmônico forçado com diversas forças,
é simplesmente a soma da solução de cada uma da solução particular, considerando cada força separadamente, tá? Vamos, ao invés de só falar isso, vamos provar, né? Vamos ver que isso é verdade. Então, dada uma EDO desse tipo, né? X 2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a 1 sobre n, somatório de igual a 1 até n das forças externas, né? Eu vou assumir, então, que a solução particular de cada EDO é conhecida. Então, vou falar que x1, 2 pontos, mais 2 gama x1 ponto, mais ômega zero ao quadrado x1 é igual à solução para essa EDO quando a força externa agindo é só o F1. Eu vou falar que o x2 é a solução quando apenas F2. Então, eu vou escrever que x2, 2 pontos, mais 2 gama x2 ponto, mais ômega zero ao quadrado x2, mais F2 de t, é igual a F2 de t dividido pela massa. Legal. Bom, eu estou fazendo isso para todas as forças externas até a força n. Então, vou falar para você que o xn, 2 pontos, mais 2 gama xn ponto, mais ômega zero ao quadrado xn é igual a Fn de t sobre m, ou seja, o xn é a solução para a força n. Então, o x1 é a solução para a força 1, x2 é a solução para a força 2, xn é a solução para a força n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas equações. Vou pegar essa, mais essa, mais essa. E vamos ver o que dá. Eu somo. Então, eu vou somar. Lembra vocês que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, a gente lembra disso. Isso é tranquilo. Então, se eu somo todos esses termos, mais 2 gama vezes todos esses caras, mais ômega zero ao quadrado vezes todos esses caras, mais 1 sobre m vezes a soma de todos esses caras. Ou seja, eu escrevo x1, 2 pontos, mais x2, 2 pontos, mais até xn, 2 pontos, mais 2 gama x1 ponto, mais x2 ponto, mais x2 ponto, mais xn ponto, mais ômega zero ao quadrado, x1 mais x2, mais até xn. Isso dá igual a F1 mais F2 mais F3 até Fn, dividido pela massa da partícula, do corpinho, né, da partícula. Note, perceba que isso daqui, se eu falo que isso daqui é um x, isso aqui é um x ponto, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e aqui é x, 2 pontos. Então, eu posso escrever tudo isso daqui com a soma de x ponto, 2 pontos, mais 2 gama, soma de x ponto, mais ômega zero ao quadrado, soma de xi, igual a isso daí. Igual a 1 sobre m, somatória das forças externas. Ou seja, eu conhecia a solução de cada EDO, né, considerando apenas uma força externa, e eu somei e eu cheguei nesse resultado. Agora, eu vou dizer então para vocês que a solução particular do problema, considerando todas as forças, é simplesmente a soma de 1 até n de x e de t. Porque aqui nada mais é do que xp ponto, aqui nada mais é do que xp 2 pontos, e aqui nada mais é do que o xp. Tá legal? Acredito que eu tenha convencido vocês que com isso, então, a solução particular é simplesmente a somatória das soluções particulares de cada força separadamente. Bom, finalmente, né, para a gente ter a solução do sistema completo, a gente tem que considerar a solução homogênea e a solução particular. Então, portanto, o x de t agora, para um oscilador harmônico dirigido por várias forças, ele é o xh mais o xp, como sempre, onde o xp agora simplesmente é uma somatória em i todos os x's de t. Como exemplo, pessoal, vamos, né, assim, só para citar, só para a gente poder nos localizar, vamos lembrar das 3 forças que a gente usou até agora nesse curso para falar oscilador harmônico forçado. Né? A gente discutiu três forças. Né? Vamos falar que o sistema agora tem as 3 agindo ao mesmo tempo, ou seja, a força degrau, para T positiva ela é uma constante, MA, a força que a gente viu no exemplo da aula passada, que é
uma que decai exponencialmente com menos 2 alfa, e a força que a gente veio discutindo aí, já 2 aulas, que é a força do tipo cosseno, tá? Se vocês lembram, né? Quem não lembra, dá aquela olhadinha nas aulas anteriores, mas para uma solução de uma força externa constante, a gente acabou de fazer esse exercício, né? A gente sabe, então, que é uma constante. Então, a gente sabe que x1 de t é simplesmente a sobre ômega zero ao quadrado. Na aula passada, a gente fez para isso daqui, e a gente viu que x2 de t era f0 sobre m alfa ao quadrado e a menos 2 alfa t. E a gente está mais cansado de fazer a solução para uma força cossenoidal. E a gente aprendeu que essa solução, a gente já fez isso há 2 aulas, que é um f0 sobre n, dividido pela raiz quadrada de ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, cosseno de ômega, onde o φ é a fase, né, de atraso entre o movimento e a força aplicada, né? Então, percebe, a força externa aplicada é bem complicada, né? Tem termo exponencial, tem termo senoidal e tem termo constante. Agora, a gente sabe a solução de cada uma delas, portanto, eu posso diretamente escrever para vocês que a solução do x particular desse problema é simplesmente a soma delas. Note uma coisa fundamental, tá? Importante, vamos prestar atenção aqui, tá? Note o seguinte, apesar de toda a complicação da forma como escrevi essa força, perceba que a solução particular não envolve nenhuma constante indeterminada. Perceba que a solução particular ela é única, assim como era quando eu só tinha uma força externa agindo, tá? Porque não é para ser diferente, tá bem? Tem condição, a condição inicial do problema entra na onde? Como sempre, a condição inicial do problema entra na solução homogênea, de modo, então, que eu vou escrever a solução do problema, x de t, igual à solução homogênea, aqui embaixo, mais a solução particular, que vai ser igual, então, a tudo isso aqui, mais a solução homogênea. Tá bem? Essa solução homogênea, obviamente, né, se eu estou... Opa, vou manter o vermelho. Se eu estou falando de um subamortecido, por exemplo, como a gente viu agora há pouco, o amortecimento fraco, a solução homogênea naquele caso é A e menos gama T, cosseno de ômega, de ômega 1 T mais ou menos um θ, né? Então, perceba que tem o θ e tem o A que a gente precisa determinar, certo? Isso vai ser determinado pelas condições iniciais do problema. Tá legal? Bom, então, pessoal, a gente viu que dá para resolver o problema de uma forma bastante simples, né? Mesmo que eu tenha várias forças agindo no sistema. Mas todas essas forças que a gente veio discutindo são forças que dá fácil para ter um chute inicial de qual é o tipo de solução. Agora, nem sempre isso é verdade, né? Tem forças que é difícil da gente conseguir ter um chute inicial, digamos assim. Todavia, tem um jeito que dá para a gente resolver, principalmente se essa força tiver algum tipo de periodicidade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ela se repete a partir de um certo tempo. Eu estou falando que é uma força que vai ter uma certa periodicidade. Aqui, no caso, eu fiz uma força que ela é 1 newton, digamos, uma unidade, para tempo entre 0 e 2, né? Dali a pouco ela cai, vale 0 até 4, depois ela vale de novo 1 até 6, cai e vale 0 até 8, e assim por diante. Então, perceba que a cada 4 segundos, a força volta a ser exatamente como ela era. Ou seja, ela tem um período. Ou seja, ela tem um período T de 4 segundos. Tá? Ela é uma força periódica. Quando é uma força periódica, tá? A gente pode, então, expandi-la numa coisa que a gente chama de série de Fourier. Tá? Ou seja, se eu levo em consideração
que eu chamo de teorema de Fourier, ele diz o seguinte, que qualquer função periódica arbitrária, ela pode ser expandida em termos de harmônicos. O que é isso? O que eu quero dizer harmônico? Bom, veja, se a função ela tem um período de 4 segundos, eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu estou falando que a frequência dela, ômega, é 2π sobre 4, que é π sobre 2, nesse caso. Tá? Então, eu estou dizendo com harmônicos, estou dizendo que eu vou decompor essa força em termos que dependem de ômega, então seria um cosseno de ômega t, um cosseno de 2 ômega t, um cosseno de 3 ômega t, 4 ômega t, e assim por diante. Então, cada um é um harmônico. Então, o primeiro harmônico é o ômega, o segundo harmônico é o 2 ômega, terceiro harmônico 3 ômega, e assim por diante. Tá? Então, eu posso escrever a força externa como meio de A0 mais uma somatória de n igual a 1 até infinito. Percebe que o n começa em 1 aqui, porque o zero já está aqui fora. Tá? Somatória, né, de 1 até infinito de AN cosseno de n ômega t mais BN seno de n ômega t. Onde esses valores de AN e BN, eles são calculados, tá? Simplesmente através de 2 sobre t, onde t é o período, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, ou seja, de menos meio período até mais meio período, ou seja, num período inteiro, de ft cosseno de n ômega t dt, e o b, ele é escrito como 2 sobre t integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, f de t, seno de n ômega t dt. Tá bem? E o período, obviamente, se a frequência é 2π sobre o período, obviamente, é 2π sobre a frequência. Tá bem? Então, nesse exemplo aqui que a gente viu, o período é 4 segundos, né? A gente desenhou aqui, tá meio escondidinho aqui, os segundos aqui embaixo, mas aqui é t em segundos, né? Então, o período aqui, claramente, dá para ver. Opa, eu fiz alguma bobagem aqui. Voltou. Bom, dá para ver aqui o período de 4 segundos. Tá bem? Legal. Bom, então, eu consigo, o que eu estou dizendo para vocês é que eu consigo reconstruir essa função aqui periódica, tá? Usando uma constante mais senos e cossenos. Tá bem? Vamos dar uma olhada, então, como isso acontece. Vamos dar uma olhadinha no... Vamos tentar construir isso daí para a gente ver como que isso é possível, tá? Aliás, antes de reconstruir, deixa só eu chamar sua atenção para uma coisa, né? A gente fala de uma função periódica, né? Mas digamos que a função não é periódica, mas uma função, vou rabiscar aqui, uma função meio maluca, né? Uma força que nem sei se é uma coisa meio assim, tá? Qualquer coisa. E se eu só estou interessado numa parte, digamos que eu só estou interessado aqui, entre esse tempo e esse tempo, tá? Daí eu posso também usar a série de Fourier, mesmo que ela não seja periódica. Por quê? Como eu só estou interessado nesse tempo, eu esqueço o que está acontecendo para cá e eu meio que assumo que para cá ela está fazendo a mesma coisa, tá? Então, eu estou dizendo que o período é esse, exatamente da onde eu fui até onde eu parei, tá? Então, ela é mais poderosa do que simplesmente uma função que é excepcionalmente periódica. Bom, vamos continuar aqui então, depois desse pequeno parênteses que eu fiz, vamos continuar olhando como é que funciona esse cara. Bom, então, a gente lembra que eu vou falar que a força externa, então agora eu estou expandindo em séries de Fourier, então ela é meio de A0, mais somatória de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t, onde o AN e o BN são dados aí que a gente só estou reescrevendo aqui para a gente ter aí na hora de fazer as coisas. Legal. De novo, para a gente poder usar aqui
Vamos lembrar, então, que o período desse cara é 4 segundos, né? Aqui, 4 segundos. E agora, vamos, então, tentar calcular os ANs e os BNs, tá? Bom, o AN, agora, veja, o ômega é π sobre 2. Então, aqui eu ponho π sobre 2, né? O período é 4, então o AN vai ficar 2 sobre 4, tá joia? 2 sobre 4, integral. Perceba o seguinte, eu fiz a integral, o período é 4, né? Então seria de menos 2 a 2. Mas perceba que minha função, como ela é periódica, eu sei que aqui ela vale 0 até menos 2, certo? Eu estou falando que a minha função é periódica, depois ela sobe aqui. Então, se ela vale 0, eu estaria multiplicando 0 vezes cosseno, então é 0. Então, eu preciso integrar apenas a partir de 0 até 2. Nesse ponto, a força é 1, então teria um 1zinho aqui que eu não coloquei, tá? Legal. Então, isso daí é a integral de 0 até 2 de cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. Bom, integral de cosseno é seno, integral de cosseno de at, ou integral de cosseno de alguma coisa aqui vezes o t dt, é seno dividido por essa coisa. Então, fica 2 sobre nπ, que é o inverso desse cara aqui, tá? Vezes seno de nπ sobre 2t avaliado entre 0 e 2. Legal. Se você olha isso daqui, veja, quando vale 0, seno de 0 é 0. Quando vale 2, isso daqui me dá nπ, certo? Seno de nπ é 0. Então, isso aí é 0 sempre, a menos para n igual a 0. Porque n igual a 0, isso daqui, cosseno de 0 é 1. Então, o A0, vou até escrever de azul aqui, o A0 é igual a meio a integral de 0 até 2 de 1 vezes cosseno de 0, que é 1 dt. Isso aqui nada mais é do que meio vezes 2. É 1. Então, se o n vale 0, eu tenho que A0 é igual a 1. Então, o primeiro termo da minha força é meio, porque é meio de A0. Então, digamos que eu me sinta confortável em parar no primeiro termo. Então, eu vou tentar aproximar essa força, né, que está aqui, com o primeiro termo. Se eu ploto o primeiro termo aqui, vamos desenhar ali, olha, essa linha reta. Não está com uma cara muito boa. Não parece a função degrau. A função periódica que a gente desenhou, tá? Então, a gente vai ter que partir pelo menos para o segundo termo. Para partir para o segundo termo, a gente vai escrever o BN, né? Porque todos os demais ANs são nulos. Agora, os BNs é a mesma história, né? Aqui eu, por algum motivo, esqueci do 2, então aqui é 2, tá? Aqui 6 sobre 2 é 2. Então, fica 2 sobre 4, de novo, integral de 0 até 2, pelos mesmos argumentos, né? Então, de menos 2 a 0, a força é nula, de seno de n π sobre 2 t dt. Agora, a integral de seno é menos cosseno, né? Se eu tenho esse termo aqui, eu inverto ele aqui, tá? Só apagar aqui para não ficar confuso. Então, eu fico com menos meio, 2 dividido por nπ, cosseno de n π sobre 2t, avaliado aqui, né? Avaliado de 0 a 2. Cosseno de 0 é sempre 1, então esse cara me dá sempre, percebe? Esse 2 cancela com esse 2, então esse cara me dá menos 1 sobre nπ vezes cosseno de, ó, dá cosseno de n vezes π sobre 2 vezes 2, então dá nπ. Cosseno de nπ, que vocês se lembram, é menos 1
elevado a n. Né? Por quê? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 3π é menos 1, e assim por diante. Menos cosseno de 0, que é 1. Então, dá isso daqui. Então, percebe que se n é par, menos 1 elevado ao número par dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, se n é par, o b é 0. Então, só me resta os n's ímpares. Quando o n é ímpar, isso aqui dá 2. Então, ou melhor, menos 2. Então, menos 2 vezes menos 1 sobre nπ dá 2 sobre n. Legal? Bom, então, a gente sabe que dá isso daí. Então, a gente achou todos os bn's e todos os an's. Então, vamos tentar aumentar esse cara, tá? Então, pro caso da força, o primeiro termo, então o primeiro termo é 2 sobre π vezes seno de π sobre 2 vezes o tempo, tá? Então, eu peguei apenas o primeiro termo, só o B, que é o B1. Então, agora minha força é o A0 mais o B1. Então, vamos trocar lá no nosso gráfico, vamos apagar só o A0 e vamos colocar o outro, veja. Bom, não tá bom, mas tá melhor. A gente já percebe uma melhora, já percebe que tem pelo menos a mesma cara, tá? Que sobe e desce. Bom, não é suficiente, vamos aumentar. Vamos colocar o terceiro termo. O terceiro termo é o B3, né? Porque o B2 é 0, então aqui é o B3. Se eu colocar o B3, então agora minha força é A0 mais B1 mais B3, né? Aliás, A0 mais B1 vezes seno, mais B3 vezes seno, etc. E eu substituo lá, olha lá. Vejam que já está ficando com uma cara um pouco mais amistosa, tá? Se eu vou o próximo termo, esse termo aqui é o B5, vezes seno de 5π sobre 2t, se eu pego, já vai ficando mais e mais amistoso. Bom, por fim, né, se eu pego e jogo até o 11º termo, tá? Vou lá até o B11, então eu fiz só até aí, só para a gente ter uma ideia, e substituo lá, então eu somei todos, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu somei o B7, o B9, até o B11. Se eu faço tudo isso, olha como é que fica. Vocês percebem que está cada hora chegando mais perto da nossa função degrau, da função periódica quadrada, tá? E se eu somar aí até muitos mais termos, isso aí vai aumentando. Uma coisa que é interessante notar é que além daqui, né, da subida ficar mais aguda, também as oscilações aqui elas vão ficando menores, né? Você compara, por exemplo, a oscilação quando só tinha 5, né? A oscilação quando tinha 3, olha, 3, 5, por fim, 11, tá? E a tendência disso daí é ficar cada vez menor quanto mais termos eu coloco. Eventualmente, se eu colocar uma quantidade de termos grande o suficiente, provavelmente esse cara vai ficar com alguma cara, vai ter umas oscilações aqui, cai umas pequenas oscilações aqui, sobe umas pequenas oscilações aqui, desce e assim por diante. Tá bem? Bom, então, o que eu falei para vocês? Eu contei para vocês que qualquer função que eu possa escrever com uma certa periodicidade, né? Tem alguns pequenos situações em que isso não funciona, mas é muito pouco para a gente gastar tempo discutindo, tá? O importante é que, geralmente, qualquer função que tem uma periodicidade, eu posso expandir em série de Taylor, em série de Fourier, que é isso daqui, de modo que eu posso, então, substituir a força externa no meu oscilador harmônico por esse cara aí. E o que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que o meu oscilador harmônico, ele fica, então, escrito dessa forma aqui. Né? Veja, eu substituo a força externa
em um formato estranho que eu não sabia resolver, por uma constante cossenos. Ou seja, eu não tenho mais uma solução complicada. Eu tenho senos e cossenos. E eu tenho uma constante. Coisas que a gente já resolveu, coisas que a gente conhece. A gente sabe qual é a solução para cada um dessas forcinhas. Eu posso escrever isso aqui é um F0, isso aqui vou falar que é um Fn cosseno, aqui é um Fn seno. Eu posso simplesmente usar o princípio da superposição e falar que a minha solução é a somatória de todas. Eu posso resolver para cada um separadamente e falar que é a somatória de todas as soluções. Agora, dá para simplificar ainda mais, porque, veja, eu tenho cossenos e senos, né? E eu lembro, a gente já viu isso muitas vezes nesse curso, que cosseno de n ômega t menos um delta n, tá? O delta n aí é uma fase, eu escrevo como cosseno de n ômega t, cosseno de delta n, mais seno de n ômega t, mais vezes seno de delta n, tá? Então, vamos olhar a expressão da parte que depende de senos e cossenos da força. Veja, eu posso simplesmente reescrever dessa forma, não posso? Veja, isso aqui é a força, a parte que oscila. Se eu multiplico por raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado e divido pela mesma coisa, é uma coisa simples de fazer, né? Então, veja que se eu multiplicar isso aqui vai sumir aqui de baixo, se eu multiplicar isso aqui vai sumir aqui de baixo, vai voltar exatamente a equação que era essa aqui que eu tinha, tá? Bom, vamos apagar aqui para ficar bonitinho. Então, percebam o seguinte. Note que, de novo, esse número e esse número, ambos são menores ou iguais a 1 em modo. Esse cara também. E esse número ao quadrado mais esse número ao quadrado dá 1. Fica AN ao quadrado mais BN ao quadrado sobre AN ao quadrado mais BN ao quadrado. A gente já fez esse truque algumas vezes nesse curso. Então, com isso, eu posso chamar esse cara de cosseno de delta n, eu posso chamar esse cara de seno de delta n, de modo que eu tenho agora cosseno de delta n, cosseno de nπ, n ômega t, mais seno de delta n, seno de n ômega t, que é exatamente o que está aqui. Ou seja, eu posso reescrever esse cara como meio de A0, somatória de n igual a 1 até infinito, de raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, vezes um cosseno de n ômega t menos delta n, onde delta n é o ângulo tal qual a tangente é AN sobre BN. Tá? Perdão, eu fiz uma bobagem aqui, é BN sobre AN. Desculpa. Tá? Vamos riscar aqui e corrigir a falha do professor. Aqui é AN e aqui é... Então, a tangente de delta n é BN sobre AN. Tá legal? Então, eu escrevi dessa forma porque, veja, agora eu tenho a força constante e eu tenho uma força cosseno. A gente já resolveu as duas. A gente acabou de resolver as duas, tá? Então, a gente sabe resolver. Com isso, pessoal, para qualquer tipo de força que eu consiga expandir em séries de Fourier, a solução da particular, a solução particular do problema é simplesmente o termo constante, que a gente já resolveu hoje, no começo da aula, tá? Então, ela é simplesmente um termo constante a 0 sobre 2m ômega 0 ao quadrado, tá? Agora, e o resto, para cada termo do cosseno da força, tá?
A solução particular, então, note, vamos voltar aqui só um minutinho, note que é um termo constante e uma somatória de vários cossenos. Então, o termo constante está aqui, e para cada cosseno tem uma solução particular. E a solução particular é simplesmente isso daqui, que a gente já fez algumas vezes. Ou seja, isso daqui é a amplitude da força, né, que a gente chamava de F0 até agora há pouco. Perceba que a única coisa que eu fiz foi trocar o ômega por N ômega, porque essa é a frequência da minha componente da força, aqui, aqui e aqui. Tá bem? Aqui seria o meu F subíndice, aqui, F subíndice N, tá? Então, percebe que é exatamente a solução que a gente tinha antes, tá? Menos um φ e menos um delta, que é o delta é a fase, né, que a gente escreveu errado ali, né, que é o contrário, né? Vou falar que isso aqui é cotangente, tá? Que é BAN sobre N, porque a tangente aqui é BN sobre AN, tá? A tangente de delta. Tá? Eu inverti ali na hora de escrever. Tá bom? Legal. Com isso, né, lembro que o tangente de φn é igual ao 2 vezes o ômega da oscilação, que no caso aqui é n ômega, vezes gama, dividido por ômega zero ao quadrado, menos o ômega da oscilação ao quadrado, que no caso aqui é n ômega. Bem, então, pessoal, eu queria só chamar a sua atenção pelo seguinte. A série de Fourier ela é poderosa no seguinte sentido. Perceba que eu saí de um f de t qualquer, né? Só falei que ele precisava ser periódico, pelo menos num determinado intervalo de tempo, né? E, conhecendo esse período, eu simplesmente, então, expando a minha força em série de Fourier, chego que ela se transforma num termo constante mais uma somatória de cossenos, e eu conheço tanto a solução para a força externa constante, quanto para as forças externas do tipo cosseno. Então, obviamente, a solução do meu problema vai ser a somatória desse cara mais todos os xpn. Tá bem? Bom, pessoal, então eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje importante, né? Então, hoje a gente praticamente fechou o capítulo 3 do Merriam. A gente fechou o que vai cair na P1, né, que vai ser daqui a alguns dias. E também, né, a gente, então, cobriu o princípio da superposição e as séries de Fourier. Tá bem? A gente vai ter mais uma aula gravada sobre força impulsiva, mas isso não vai ser... Essa é uma parte mais opcional, tá bem? E depois disso a gente já começa a segunda parte do curso. Então, bons estudos aí, espero que vocês tenham aprendido nessa videoaula e a gente se vê na próxima. Um abraço.